Vamos prosseguir, então. Por favor, desliguem o microfone, o pessoal que está entrando. Continuando, então. Bom, a súmula 714 do STF, ela trata especificamente, somente, a respeito dos crimes contra a honra. Lembra? Em regra, nos crimes contra a honra, a ação penal é privada e exclusiva. Mas o próprio artigo 145 traz 4 exceções a esta regra. Uma dessas exceções é quando a calúnia, a injúria ou a difamação são contra funcionário público relacionado à função. Nesses casos, diz o parágrafo único do artigo 145, isso, do Código Penal. A ação penal, ela é condicionada à representação do ofendido. Então, quando a calúnia, injúria e difamação é contra funcionário público relacionada à função, a ação penal não é privada. É pública, condicionada à representação do funcionário. Por que isso? Porque o legislador entendeu que quando você ofende o funcionário e essa ofensa está relacionada à função, não é só a honra dele que você ofende, é também a honra da administração pública. Então, o legislador entendeu, por bem, que nesse caso, a ação penal deveria ser pública, mas condicionada à representação do ofendido. O STF, observando o parágrafo único do 145 do Código Penal, sumulou que se o funcionário quiser, ele pode optar pela ação penal privada. Por isso que ela concorre com a pública, porque quem vai escolher é o ofendido. Quer ver um exemplo? Eu digo que fulano, que trabalha no cartório da 10ª Vara Criminal, é corno. Essa injúria não tem relação nenhuma com a função dele, correto? Correto. Então, a ação penal, nesse caso, é privada. Mas se eu digo que ele é corrupto, agora essa injúria tem relação com a função. Ou seja, nesse caso, a ação penal não vai ser privada, vai ser pública, condicionada à representação. Aí o STF diz, mas ele pode optar por ele mesmo contratar um advogado e intentar a ação. Vai ficar a critério dele, porque a honra dele foi lesada. Então ele pode escolher se ele quer representar e deixar a ação a cargo do MP, que é o que diz o parágrafo único do 145 do Código Penal, ou ele pode optar por ele mesmo intentar a ação penal, com base na súmula 714 do STF. Agora, é só isso que a súmula diz. Então, qual é a interpretação que a doutrina e a jurisprudência dá dessa súmula? Que a ação penal privada concorrente segue o mesmo da ação penal pública subsidiária. Então, da mesma forma que a gente aplica o 29 na ação penal privada subsidiária, perdão, pública não, privada subsidiária, a gente também vai aplicar, por analogia, o artigo 29 do CPP na ação penal privada concorrente. Todos os princípios que norteiam a ação penal privada subsidiária também vão nortear a ação penal privada concorrente. Lembrando que a concorrente só se aplica nesses casos: injúria, calúnia e difamação,
contra funcionário público relacionada à função. Certo? Certíssimo. Bom, qual é o prazo para queixa-crime? Qual é o prazo para representação do ofendido? Qual é o prazo para requisição do ministro da Justiça? Bom, primeiramente, para requisição não há prazo. Ou seja, quando a ação penal é pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça, o ministro da Justiça tem todo o tempo do mundo para requisitar. Obviamente que ele não pode deixar para fazer isso depois que o crime prescrever. Mas enquanto o crime não prescrever, ele pode requisitar. Não há prazo para requisição que a lei exige. Agora, para representar, tem prazo. 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Então, quando a lei penal exige representação do ofendido, isso tem que acontecer em 6 meses decadenciais. Veja bem, não são 180 dias, são 6 meses. É diferente. Você conta o mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Não importa se fevereiro tem 28, tem 29, se abril tem 31, se setembro tem 30, não importa. Mês é mês. Não são 180 dias, são 6 meses. 6 meses decadenciais, o que significa dizer que é um prazo que não se interrompe, não se prorroga, não suspende. Então, se o prazo acabar num domingo, você não pode jogar para segunda. Ou você antecipa ou você faz no domingo, porque a representação ela pode ser feita em qualquer delegacia. Preferencialmente na delegacia onde o crime se consumou. Mas, a priori, qualquer delegacia. E delegacias abrem sábado, domingo, tem até possibilidade do registro online, mas o registro não substitui a representação. Fique bem claro isso. São coisas diferentes. Registrar o corpo não quer dizer necessariamente que você queira representar. Agora, esse prazo de 6 meses começa a contar a partir de quando? A partir do conhecimento da autoria. Não é do fato, é do conhecimento da autoria. A gente viu, por exemplo, que a ameaça, artigo 147 do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação. Eu recebi uma carta, vamos imaginar, me ameaçando de morte, só que a carta não tem remetente, não tem assinatura, eu não sei quem está me ameaçando. Já está contando os 6 meses? Não. Só vai contar os 6 meses a partir do momento em que eu souber quem é o autor da carta, quem é o autor da ameaça. Enquanto eu não souber, não está contando os 6 meses. Agora, a queixa-crime, também, nos casos das ações penais privadas, também ela tem que ser intentada em 6 meses. Esse prazo também é decadencial. Tá? Da mesma forma. Mas qual é o dies a quo? O que é dies a quo? Termo inicial de contagem. Qual é o dies a quo desse prazo? Regra do conhecimento da autoria. Exceções. Artigo 236 do Código Penal. O artigo 236, o prazo de 6 meses só começa a contar do trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento. O 236 exige, para intentar ação penal, que primeiro o cônjuge enganado anule o casamento. Então, os 6 meses só vai começar a correr a partir do momento em que a sentença
anulatório do casamento transitar em julgado. No caso da ação penal privada subsidiária, os 6 meses contam a partir do final do prazo da denúncia. Sim, porque eu só tenho direito se o MP ficar inerte. Então, eu tenho que esperar acabar o prazo da denúncia, com o MP inerte, para aí sim eu poder intentar a ação penal privada subsidiária. Então, os 6 meses só começa a contar quando termina o prazo da denúncia em que o MP ficou inerte. Maravilha. É possível se retratar da representação? Vamos imaginar que eu descobri que quem me escreveu essa carta me ameaçando de morte foi a professora Patrícia Esteves, né? Ela detesta penal, ela só gosta de civil, ela tem raiva de quem gosta de penal, então ela resolveu me ameaçar de morte. Descobri que foi a Patrícia que me ameaçou de morte. A partir desse momento, eu tenho 6 meses para representar contra a Patrícia. Aí eu vou lá na delegacia e faço a representação. Olha, eu vim aqui porque eu fui ameaçada pela Patrícia Esteves e eu queria representar contra ela. Ou eu posso representar diretamente ao Ministério Público. Também não tem problema. Bom, pois bem, no dia seguinte, Patrícia me liga pedindo desculpa, dizendo que estava chateada com essa questão da pandemia, do Covid, viu umas postagens que eu fiz sobre direito penal, falando mal do direito civil, e aí ela resolveu me ameaçar, mas que bobagem. Bom, agora eu preciso ir lá na delegacia me retratar. Ou seja, voltar atrás. Posso. Desde que não tenha sido ainda oferecida a denúncia. E acho pouco provável que de um dia para o outro já tenha sido oferecida a denúncia. Então, é possível a retratação da representação antes de oferecida a denúncia. É possível me retratar da requisição? O ministro da Justiça requisitou quando a lei exige. Exemplo, caluniaram o Bolsonaro. Bolsonaro é nosso presidente da República. Essa calúnia é de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. O ministro da Justiça tem todo o tempo do mundo para pensar e requisitar. Se ele requisitar, não pode voltar atrás. Não cabe retratação da requisição. Por quê? Porque a requisição não tem prazo. Ele tem todo o tempo do mundo para pensar. Então, que pensasse melhor. Requisitou, agora não pode voltar atrás. Então, da requisição do ministro da Justiça, não cabe retratação. Agora, será que cabe retratação da retratação, no caso da representação, né? Então, olha só, eu representei contra a Patrícia Esteves, ela me ligou, eu fui lá e me retratei da representação. 2 dias depois, eu fiquei sabendo que a Patrícia realmente não se arrependeu, que realmente ela quis me ameaçar. E aí eu penso, não vou deixar isso barato, não. Posso ir lá na delegacia me retratar da retratação? Essa é uma questão controvertida. Há quem entenda que não. Senão, vira vingança privada. Hoje eu represento, amanhã eu me retrato, depois eu represento de novo, me retrato. Fica essa palhaçada, não pode. Mas, majoritariamente, entende-se que pode. Desde que não tenha sido oferecida a denúncia ou não tenha expirado os 6 meses decadenciais. Então, dentro dos 6 meses, eu posso me retratar da retratação quantas vezes eu quiser. Esse é o majoritário. Tudo bem? Bom, em relação aos princípios que norteiam as ações penais.
Nós vamos deixar para a aula da semana que vem.